vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Nós saudamos a todos que participam conosco deste culto com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao culto com a nossa oração de clamor. Os nossos visitantes estejam à vontade, podendo também nos acompanhar. Convidamos a todos a se colocarem de joelhos para elevarmos ao Senhor o nosso clamor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós oramos a Ti, clamando pelo poder do sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, pedindo perdão de nossos pecados e faltas, aquilo que pode não ter agradado o Teu Espírito, e pedimos uma plena comunhão neste culto e uma bênção de edificação. Oramos, clamando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar? Estaremos cantando um louvor de clamor. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão, confessamos Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de cantar um louvor de clamor, aperfeiçoando nossa comunhão, e agora chegou o momento da nossa palavra. Convidamos a todos que nos acompanhem, seja em suas Bíblias ou no texto que será colocado na tela, que está na carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 5. A palavra fala assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Nosso assunto é dízimo ou oferta. Nós vamos falar sobre este assunto. Em primeiro lugar, queremos logo de pronto dizer que nós, nas nossas igrejas, não fazemos coleta de valores, não temos gasofilácio ou a urna onde se deposita valores, ofertas. Se alguém quiser doar alguma coisa, não consegue porque não tem
não funcionamos desta forma, nós vamos dizer como funcionamos. Nós todos, os pastores da igreja, diáconos, membros, todos são voluntários. Ninguém ganha da igreja. Nós somos pastores leigos e não profissionais. Os pastores vão à igreja como os membros vão. Os membros vão para servir a Deus numa função, os pastores vão também para servir a Deus em outra função. E todos servem a Deus. Mas é importante falar sobre dízimo, porque o dízimo foi estabelecido por Deus e há uma bênção de Deus para aqueles que compreendem. O texto que lemos em Hebreus está no Novo Testamento e fala do dízimo e fala de ofertas. No Velho Testamento, os dízimos e as ofertas também eram recolhidos pela tribo sacerdotal. Como a palavra de Deus é riquíssima, Deus que criou o universo com a palavra, também Ele deu a sua palavra para ser seguida, que tem o mesmo poder de criação e de operação. Ele estabeleceu que a tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi, a tribo que ministrava o perdão dos pecados, também recolhesse os dízimos. Portanto, se nós entendermos aqui o que é a oferta a Deus, nós vamos entender que está dentro das ministrações sacerdotais. No Velho Testamento era a ministração sacerdotal. Quem foi incumbido de fazer isso foram os levitas, ou seja, a tribo que também ministrava, dentre outras coisas, o perdão dos pecados, sem o qual ninguém chega a Deus. Evidentemente ou claramente, nós teremos que falar de forma abreviada e poderá ser aprofundado depois em outros estudos. Mas o Senhor fez o primeiro acordo com Moisés. Moisés foi ao Monte Sinai, eles saíram do Egito e paralisaram no Monte Sinai por um bom tempo, cerca de 2 anos. E ali, Moisés, ele veio com uma orientação de Deus lá do Monte Sinai. Só falava com ele, não falava com mais ninguém. Deus falava a Moisés, Moisés falava ao povo. O povo falava a Moisés e Moisés falava a Deus. Portanto, Moisés era o mediador entre Israel e Deus. Ele é o mediador da velha aliança. E o Senhor mandou que eles fizessem um tabernáculo. Quando Moisés esteve no monte, o Senhor mostrou lá no monte o desenho. Na verdade, Moisés foi arrebatado ao céu, ele viu o tabernáculo celestial. O Senhor disse que ele fizesse na terra, com os materiais da terra, um semelhante àquele. Mas Deus deu todas as orientações. Mandou que recolhesse uma oferta do povo. Ora, Deus é o Senhor dos céus e da terra. Ele criou tudo. Tudo que existe no mundo é criação dele. E ele colocou à disposição do homem, a doação dele, é graça da parte dele, tudo que nós podemos dispor. Mas ele requereu que o povo desse uma oferta. Ele não precisa de oferta, mas requereu que o povo desse uma oferta. Então eles deram oferta de ouro, de prata, de ferro, de madeira, de linho, de tecidos e várias coisas, e Moisés foi fazendo. Chegou um momento que houve tanta prontidão em dar oferta que Moisés precisou pedir para parar. Foi feito o tabernáculo. 40 vezes Moisés disse, fiz como Deus mandou. Ele era ungido, né? Fazia o que Deus mandava, né? E chegou o momento da consagração também, tinha toda a orientação para consagrar. Quando o templo foi consagrado, a presença de Deus apareceu dentro do templo. E Deus, que só falava com Moisés, passou a falar com o povo todo. Ou seja, o Senhor tomou a oferta material e revestiu do espiritual. Esse é um entendimento da oferta. Você dá o que é material, mas quando é por fé, é revestido da graça de Deus, é revestido do espiritual.
E o tabernáculo não foi para ninguém, a não ser o próprio povo de Israel, que passou a usar dos benefícios do perdão dos pecados e das bênçãos de Deus e das operações de Deus e da palavra de Deus. Antes de Moisés fazer o acordo, porque a partir do acordo feito entre Deus e Israel, através de Moisés, iniciou a lei de Moisés, foi a aliança do Velho Testamento. Mas o que se passou antes, desde Gênesis, isso está incluído dentre os livros do Velho Testamento. Mas, na verdade, o Velho Testamento, que é o primeiro acordo, ocorreu a partir de Moisés. Então, Abraão não viveu na lei. E se não tinha lei, era a graça. Jacó, que é Israel, né, viveu na graça. E todos dois deram ofertas a Deus no valor do dízimo. Eu vou falar inversamente. Primeiro Jacó. Jacó, quando saiu de casa, que seu irmão Isaque disse que ia matá-lo, não é? Quando o pai Isaque abençoou Jacó, ungiu Jacó, ou seja, profetizou a respeito dele para ser o cabeça de Israel, mesmo não sendo primogênito. Quando Jacó dorme em Betel, onde Deus lhe apareceu, os anjos subiam e desciam, não é? O texto está aqui. Ele teve um sonho ali em Betel, saindo de casa, indo em direção a Canaã, a Parã, onde estavam os seus familiares, orientado pelos pais e por Deus. Ele viu uma escada que era posta na terra, cujo topo chegava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ele disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E esta é a porta dos céus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Houve uma ministração sacerdotal ali, uma ministração celestial. O próprio Senhor estava lá no trono, os anjos de Deus subindo e descendo. Pode tomar a melhor nave mais rápida do mundo, não vai chegar a lugar nenhum. Mas quem está na presença de Deus, em espírito, entra na eternidade. Entra nessa outra dimensão, que é a dimensão de Deus. Então, estava na graça, falou do dízimo. E Abraão, que foi antes dele, ele teve uma luta tremenda dos reis que estavam ali em Canaã, com outros reis mais poderosos do que eles, que dominavam esses reis. E o domínio era assim: os reis chegavam às cidades muradas, o sistema de governo era reino, né? Por menor que fosse a cidade, tinha um rei, não era governador nem prefeito, nem líder. O líder era o rei. E ele dominava, cercava a cidade, não deixava entrar água, não deixava entrar alimento. A cidade tinha provisões com certa limitação, com o tempo ia faltar. Então, o rei de dentro gritava para o de fora, pedindo as condições de paz. E normalmente as condições de paz eram um acordo em que este reino desse pequeno rei, aliás, o rei desse pequeno reino, dessa pequena cidade, era incorporada aos reis mais poderosos. Ele passava a ser tributário dele. E a partir de ele ser tributário, ele era englobado no reino maior e recebia a proteção do rei maior também. Ninguém mexia mais com ele. De certa maneira era confortável, porque ele pagava o tributo, mas ninguém o incomodava mais. E, com o passar do tempo, eles serviram 12 anos a esses reis poderosos. Depois, eles se revoltaram, os reis vieram, disciplinaram, foram levando esses 5 reis do Vale do Jordão cativos. E lá em Sodoma, que era uma das cidades, estava Ló, sobrinho de Abraão, e Abraão foi buscar a Deus em favor do seu sobrinho. E Deus deu uma orientação a Abraão. Ele, com pouquíssima gente, só com o pessoal de casa, entrou numa guerra contra esses reis numerosíssimos, mas eram 4 exércitos enormes, e Deus fez um milagre, uma vitória extraordinária, uma operação de Deus. A palavra não diz como foi, não é? Se choveu pedra do céu, ou ficar parados e ver de o livramento de Deus. O Senhor não mostrou como foi, mas ele teve uma vitória estrondosa, maravilhosa. E apareceu Melquisedeque.
para falar com Abraão, que era um sacerdote de Deus, sem origem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, semelhante ao Senhor Jesus, semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus apareceu lá nos dias de Abraão e apareceu com pão e vinho, elementos típicos da igreja da aliança, da nova aliança. Ou seja, Abraão estava sentando à mesa do rei Jesus, ele era rei de Jerusalém. E ele compareceu para ministrar o recebimento do dízimo e, ao mesmo tempo, para ministrar a vitória que Deus deu a Abraão. Foi através do rei Jesus, foi através de Melquisedeque, esse sacerdote. Então Abraão tomou o dízimo de tudo e entregou a Melquisedeque, que era o sacerdote de Deus. Não é? Lá no Velho Testamento, na época de Moisés, os dízimos seriam tomados pelos sacerdotes também, que era a ministração sacerdotal. Quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, ele estava considerando que Deus, ele era tributário de Deus. A semelhança dos reis que eram dominados por reis maiores e pagavam o tributo aos reis maiores, mas gozava da sua proteção, Abraão se sentiu tributário de Deus e entregou o dízimo a Melquisedeque, tributou a Melquisedeque por considerar que Deus era quem dava a ele todo o livramento, quem dava a ele as vitórias e quem cuidava dele, quem dava toda a proteção que ele precisava. E, por comparação, entende-se, portanto, que o tributo dos reis era exatamente o dízimo. Aqui está o centro do entendimento do dízimo. Quando nós ofertamos a Deus, nós nos consideramos tributários do Senhor. Ou melhor, nós nos consideramos como pertencente ao reino de Deus, que é Ele que nos dá toda a proteção e todo o livramento. Então falamos aqui antes do Velho Testamento e no Velho Testamento. No Novo Testamento era lei. Por que era lei? Porque Deus, o Velho Testamento é todo materializado. Ele estava através da sua palavra, dando validade ao ato de Abraão, mostrando que o dízimo está dentro das normas de Deus e que tem uma bênção para aquele que o pratica. No Velho Testamento era lei. No Novo Testamento, Jesus falando aos fariseus, só uma observação que não era bem Novo Testamento, era Jesus que ainda vivia no Velho Testamento, né? E disse o seguinte aos escribas e fariseus: ai de vós, está em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Então, se você praticar primeiro a justiça, a misericórdia e a fé, até o dízimo é por fé, então você entrega o dízimo, entrega a sua oferta, que ela será aceita e você será considerado pertencente ao reino do Senhor. É isso. A igreja, aí entrando no Novo Testamento agora. A igreja primitiva recebeu uma bênção, o derramamento do Espírito Santo, né? Tão grande que o resto não valia mais nada. Eles pegavam todas as suas propriedades e colocavam nas mãos dos discípulos. Davam tudo, davam 100%. Não davam o dízimo, não. Davam 100%. Aí começou a igreja dos gentios. Ou seja, os gentios são as outras gentes que não são Israel. Quando Jesus fez o acordo, dando a sua vida na cruz do Calvário, fazendo a nova aliança, ele cumpriu a promessa do Pai, derramando o Espírito Santo, agora não por lei, mas por graça, por uma bênção de Deus que existe na vida dos fiéis, daqueles que creem, daqueles que estão na presença do Senhor. Então, os discípulos pensaram que ia ter continuidade dos judeus, mas Deus mostrou que não, que agora a bênção não era só para os judeus, era para toda a humanidade. E começaram a se converter, pessoas vindo. Os judeus conheciam muito bem a palavra, mas os gentios conheciam pouco ou nada.
Então mereceu Paulo doutrinar. Ele mandou as maravilhosas cartas. E essas cartas eram orientações para uma igreja recém-nascida no Senhor, batizada com o Espírito Santo, mas que não tinha doutrina. Então Paulo começou a doutrinar essas igrejas. E dentre as suas palavras doutrinárias, ele chegou na oferta. Na verdade, o Novo Testamento não fala, não vi, em lugar nenhum fala de dízimo. Eu não vi. Fala de oferta. A igreja primitiva ofertava tudo. Mas Paulo, ele não cobrou isso de ninguém. Ele só disse algumas coisas que eu vou procurar aqui. Em primeiro lugar, a primeira coisa que vou citar é que a igreja dos Filipenses mandou uma oferta para outra igreja que estava muito necessitada. E ninguém falou em dízimo, ninguém falou em oferta, mas ela se moveu em favor daqueles necessitados. E Paulo disse assim: bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica, a outra igreja que estava com necessidade. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Ele está dizendo, o fato dos filipenses ofertarem ficou na conta espiritual daqueles que assim fizeram. Então, é fruto que aumente a vossa conta, fruto. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, com cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Repetindo, a oferta foi recebida com cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em outro lugar, Paulo diz assim, 2 Coríntios 8:7, a palavra diz assim: portanto, assim, como em tudo sois abundantes na fé, na palavra e na ciência, no conhecimento, e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Que graça? A oferta. Então ele está dizendo que a oferta é meio de graça. O endereço do texto está aqui. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, em ciência, em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Há uma bênção de Deus, né? Vou pedir para colocar no quadro aqui algumas perguntas. Perguntar e vou responder. É lícito o ministro receber da igreja? Agora eu vou ler direto, porque o tempo está exíguo. O endereço está aqui. Quem milita à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Paulo abdicou de receber. É lícito, sim, é lícito. Aqueles que anunciam o evangelho, o Senhor orientou que vivam do evangelho. Mas Paulo abdicou desse direito. Ele disse: mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E outro texto, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. É lícito, mas Paulo abdicou. Então, na obra do Senhor no nosso meio, que na Igreja Maranata, o Senhor orientou que o pastor não vivesse da igreja, que ele trabalhasse e fosse para a igreja como os membros vão. Por isso que nós não fazemos coleta de dinheiro. Mas a oferta é uma bênção de Deus
Você recebe bênçãos orando, madrugando, jejuando e ofertando também. Pergunta número 3. O que fazem com a oferta? O que vão fazer com o dinheiro que eu entregar à igreja? A viúva pobre, todos lembram dela que ela deu 2 moedas pequenas e os ricos colocavam na urna, no gasofilácio ou no cofre das ofertas aquilo que sobejava. E quem ministrou a aceitação da oferta da viúva pobre foi o próprio Senhor Jesus, que esteve presente e disse, ela deu mais do que todos. Aprovou a oferta dela, aprovou dos ricos também que deram menos. Aí nós fazemos a pergunta, quando pagaram Judas para trair Jesus, de onde saiu o dinheiro? Do cofre das ofertas onde a viúva pobre colocou as 2 moedas. Uma coisa é quem entrega a oferta. Não veja a sua mão esquerda o que faz a direita. E se entregou a Deus. O que vão fazer com a oferta é o administrador direto com o Senhor. Estejamos em paz com o Senhor e fazemos tal como a viúva pobre. Eu entrego a minha oferta a Deus, ela será aceita pelo Senhor. Glória a Jesus. Qual o valor a ser ofertado no Novo Testamento? O Novo Testamento não fala de dízimo. A igreja primitiva dava tudo. Paulo orientou as ofertas como bênçãos e graça. E deve permanecer a generosidade, que é contra o endurecimento. O endurecimento do coração leva à perda da fé. O servo tem que estar sempre com o coração aberto e lembrar que ele deve repartir a abundância que Deus tem dado a ele. Generosidade, além do dízimo. Bom, mas o dízimo na Bíblia, o Novo Testamento não fala, mas é a maior referência. Você pode fazer igual a igreja primitiva, dar tudo. Vamos falar em seguida sobre isso. O quanto você vai dar? A maior referência bíblica que nós temos é o dízimo. Quem desejar, é uma boa obra fazer isso e ter uma promessa de bênção da parte do Senhor. Devo fazer como a igreja primitiva? Eu digo que não. Nós vivemos num mundo hoje, não agropastoril mais, mas num mundo industrializado, dependente de empregos. Hoje todo mundo passa por dificuldades. Então, o que nós falamos é que a oferta bíblica, a maior referência é o dízimo. Quem desejar, tiver fé, é a referência que temos, é a maior referência que temos. Você pode fazer de outra maneira, mas a maior referência é o dízimo. Agora, não recomendamos fazer isso porque todo mundo é dependente, o medo do desemprego, as lutas que se atravessa. Então, você pode fazer a oferta que foi mencionada e usar da generosidade naquilo que não vai afetar as suas finanças. E é sempre bom ter uma reserva nos tempos que nós vivemos. É uma recomendação rápida, não dá para aprofundar aqui. Bom, hoje, então, falamos, né? A igreja não está debaixo da lei. Debaixo da lei, diz assim, roubará o homem a Deus? Malaquias fala isso. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E tudo que fazemos por fé, porque o que não é por fé é pecado, diz a palavra. Então, pela graça de Deus, nós abrimos o nosso coração para buscar o Senhor, sabendo que, findando a palavra, recebemos bênçãos orando, madrugando, jejuando e também ofertando. Que Deus nos abençoe e que a palavra possa servir para uma bênção ao coração dos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estaremos cantando um louvor ainda. Senhor.
Glória a Deus, que possamos ser igual a Abraão, ofertar por graça e receber das bênçãos do Senhor e saber que os ofertantes receberam ministrações sacerdotais, passaram a pertencer ao reino de Deus. Pertence ao reino de Deus. Oremos neste momento. Nosso Deus recebe a nossa adoração, move o teu povo a um coração perfeito para contigo, para que cada um tenha um coração sensível ao Senhor, na tua vontade e no teu propósito, abençoando e enriquecendo com a tua glória cada um dos teus servos que agem por fé. Despeça-nos agora na tua presença, em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco agora e para sempre. Amém. Glória a Jesus. Quem desejar uma assistência e estiver no exterior, aponte a câmera para o QR Code e pode receber assistência, esclarecimentos e oração. Quem quiser enviar uma experiência que teve neste culto ou em outro, se for em outro, deu as indicações para identificar. Pode usar o QR Code que está na tela agora. E por final, quem estiver no Brasil, quiser uma assistência, uma oração ou sanar alguma dúvida, o QR Code que está na tela agora e o 0800 707 3076. Que Deus nos abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.